Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. É com grande alegria que acolhemos cada um de vocês que nos acompanham neste caminho de evangelização. Iremos juntos meditar o evangelho de hoje, que se encontra em Lucas 19, versículo 11 ao 28. Proclamação do evangelho de São Lucas. Glória a vós, Senhor. Como eles ouvissem isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Disse então: um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 de seus servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: fazei-as render até que eu volte. Ora, seus cidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado seu dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom, disse ele. Uma vez que te mostrastes fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, tua mina produziu 5 minas. Também a este ele disse: Tu também fica à frente de 5 cidades. Veio o outro e disse: Senhor, eis aqui a tua mina, que depositei no lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não depositastes, e colhes o que não semeastes. Então ele disse: servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então não confiastes o meu dinheiro ao banco? À minha volta, eu o teria recuperado com juros. E disse aos que estavam lá: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Responderam-lhe: Senhor, ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo que não tem. Quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os em minha presença. E dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós somos chamados a meditar com firmeza aquilo que o Senhor vem falar ao nosso coração. E no Evangelho de hoje, Jesus vem nos exortar. Nós vimos aqui no Evangelho que Jesus estava a caminho de Jerusalém e propôs-se a falar uma parábola. Jesus ele falava através de parábolas, ele trazia as suas parábolas para assim explicar sobre o reino de Deus, para assim nos chamar a atenção e voltar aquela parábola de acordo com, para que nós possamos entender e compreender aquilo que Jesus queria falar. E nesta parábola, Jesus conta sobre um rei, né, que está em busca de um reinado, porém deixa seus servos responsáveis por seu dinheiro, aqui fala minas, né, por seus bens. E ele deixa cada de seus funcionários, de seus servos, responsável por isso. E hoje Jesus ele vem trazendo essa parábola, tentando explicar cada vez mais para nós sobre o reino de Deus, né? Tentando nos chamar a atenção para que nós possamos compreender aquilo que Jesus quer falar ao nosso coração. E esse rei, né, ele deixa seus servos responsáveis pelos seus bens. E ao voltar, ele quer que cada um tenha cuidado, tenha multiplicado aquilo que ele deixou, cada um cuidando, né?
E assim também é sobre a nossa vida, meus irmãos, trazendo agora sobre o nosso dia a dia, o nosso viver, cada um de nós. Assim, Deus ele vem sobre a nossa vida, nos deixando cuidar e responsáveis pelos seus bens, pelos seus dons. E Deus ele vem sobre nós, dando os seus dons, as suas graças, para que assim nós possamos multiplicar cada vez mais aquilo que Deus nos confiou. E quando ele volta, esse rei, ele vai em busca dos seus bens, e ao chamar os seus servos, uns têm multiplicado o dobro, outros já multiplicaram também, ou seja, cuidaram, fizeram com que aquilo fosse recuperado, duplicado. E ao eles entregar ao seu rei, eles recebem cargos maiores, né? Elogios. E temos um que, ao invés de trabalhar em cima daquilo ali, ele guardou com medo, né? Então devolveu o mesmo tanto para aquele rei. E ele se enraivece, ele fica e questiona por que ele não colocou seu dinheiro no banco para que assim também fosse multiplicado. E trazendo para a nossa vida, meus irmãos, para o nosso caminhar, para o nosso dia a dia, assim é a nossa vida. Quantos e quantos talentos Deus nos dá, Deus nos confia e nós guardamos com medo, com receio, com insegurança. Nossos dons, aquilo que Deus dá ao nosso coração, aquilo que Deus dá sobre a nossa vida, não são nossos, né? Os dons que Deus traz sobre a nossa vida é do irmão, é do outro, é do próximo, é da igreja. E nós precisamos cada vez mais trabalhar com esse dom para que ele seja multiplicado, para que ele seja manifestado nos outros. E assim nós possamos também, assim como esses servos, chegar para Deus e dizer: Senhor, eis aqui os meus talentos, eis aqui os meus dons, eis aqui o que o Senhor me confiou 2 vezes mais. Então, eu chamo a cada um de você, meu irmão, neste dia de hoje, a fazer uma pequena reflexão no seu coração e a trazer sobre a sua vida aquilo que o Senhor te confiou. E Jesus ele vem explicando nessa parábola que nós precisamos cuidar do nosso dia a dia e fazer multiplicar aquilo que Deus confiou na nossa vida, para que assim nós possamos cada vez mais estar próximo do reino de Deus, estar próximo da vontade de Deus. E aqui, quase finalizando essa passagem, Jesus diz assim, né? Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que não tem. Quanto mais nós trabalhamos com os nossos dons, quanto mais nós entregamos a nossa vida a Deus, quantas vezes mais nós multiplicamos aquilo que o Senhor nos confiou, mais nos será dado de acréscimo, mais nos será confiado de acréscimo, e mais será multiplicado os dons e as graças que Deus confiou a cada um de nós. Então, nesse dia de hoje, nesta meditação, neste santo evangelho, nós possamos levar para a nossa vida fazendo essa reflexão dos dons que o Senhor confiou a cada um de nós. O que está precisando eu fazer? Como eu tenho que me posicionar? Qual é o novo propósito? Qual a nova forma de trabalhar? Qual a nova forma de evangelizar? Então, nós precisamos nos questionar essas perguntas diariamente, para que assim nós sejamos verdadeiros servos de Deus, verdadeiros filhos e multiplicando cada vez mais aquilo que o Senhor confiou na nossa vida. Então, que Deus o abençoe e guarde, que possa cada vez mais derramar sobre a sua vida uma chuva de graça e bênçãos e que Deus possa estar sempre contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.